Olá para você que acompanha mais um podcast Mulher Pode. É um bate-papo que é produzido pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo. Eu sou a deputada Rosana Vale, sou também presidente do PL Mulher no estado, com muito orgulho. Converso com mulheres de todo o nosso estado que fazem a diferença na política. Podem ser vereadoras, prefeitas, lideranças. Falamos de diversos temas, falamos de política, de mulher na política e o quanto nós estamos transformando de verdade essa política, porque a sociedade precisa de mais mulheres, né? Mais mulheres nos espaços de decisão. Nós temos qualidades que são fundamentais para a boa política. E hoje eu vou conversar com duas mulheres que são lideranças, que são mulheres fortes e são de uma cidade que fica na divisa do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo. Elas demoraram 7 horas para chegar aqui na capital, onde a gente grava o podcast. Eu estou falando da vereadora Patrícia Tissumi. É isso? É isso mesmo, deputada. Olha que nome. Eu falei, eu vou decorar, senão não consegui falar. Consegui certinho. Certinho. E ela é vereadora na cidade de Santa Fé do Sul. E a gente também está com a Melina Milani, que é a vice-presidente do PL Mulher na cidade de Santa Fé do Sul. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu perguntei detalhes da cidade em torno de 35 mil Exato. habitantes. E a Patrícia, a vereadora, me falou: olha, deputada, lá na cidade as araras pousam nas cabeças das pessoas. Elas É uma sobrevoam. cidade linda. Isso. E é assim, desse jeito, encantamento assim? Sim. Ao entrar em Santa Fé do Sul, deputada, eu tenho certeza que qualquer pessoa que chega já olha com brilho nos olhos. É uma cidade muito querida. As pessoas, todos nós nos conhecemos, né? No mercado, ali na farmácia. É uma cidade extremamente acolhedora, forte no turismo náutico. Então, vai equipes de pescadores de todo o Brasil participar de torneios. Lá tem os rios, né? Os grandes rios que cercam ali a nossa região. E também Santa Fé do Sul tem um destaque especial, que é o charme da cidade, que é o Sonho de Natal, que está incluído no nosso calendário municipal e atrai muitos visitantes. E, assim, toda a comunidade se reúne para utilizar, né, para reciclar garrafas PETs. E essas garrafas PETs, através de uma equipe que trabalha o ano inteiro, né, produz os enfeites de Natal que abrilhantam o nosso sonho de Natal no final do ano. Olha que lindo, eu vou querer conhecer Santa Fé do Sul. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Sim. E das mais diferentes, né, dos Sim. mais diferentes potenciais turísticos, por exemplo, os históricos. Melina, você nasceu lá ou não? Rosana, tem 4 anos que eu moro em Santa Fé do Sul. Eu sou mato-grossense. E eu sempre falo para as meninas que de lá eu não saio, só se realmente for necessário. Eu sou completamente apaixonada por Santa Fé do Sul. É verdade essa história das araras? É verdade. Te mostrei o vídeo. Pode ter sido produzido ali, não, né? Não, Acontece. elas são. Quando eu for lá, quero ver a arara. Sim. É arara azul, gente. É linda, elas são lindas. A prefeitura colocou, né, comedouros lá em alguns pontos estratégicos na cidade e é um espetáculo, assim. Final da tarde, no pôr do sol você sempre Ela vê. sobrevoa. Ela sobrevoa. Olha só, eu Muito tô lembrando, bacana. sabe, da época que eu era jornalista e fazia o programa Rota do Sol. Uhum. E eu viajava pelo Brasil e até fora do país, contando essas histórias de lugares, falando das pessoas, da nossa culinária, da cultura da nossa gente. Era bem gostoso. Me deu uma saudade agora, gente. E eu não conheci Santa Fé do Sul nessa época que eu trabalhei como repórter. Mas agora a gente está aqui para falar da cidade e da mulher na política. Eu vou começar com a vereadora me contando sua história, vereadora. Como é que você virou vereadora de Santa Fé do Sul? Como é que foi esse despertar para a política? Bom, deputada, primeiramente eu quero deixar um grande abraço no seu coração por essa oportunidade, né? Isso faz parte aí, tenho certeza, de uma força feminina que a senhora está levantando e eu sou muito grata por isso. Eu a que gente só agradeço. chega até aqui porque existem pessoas que acreditam no nosso potencial. Quero também mandar um abraço para todas as pessoas de Santa Fé do Sul e região que acreditaram no meu sonho, né? Bom,
Eu fui, na verdade, a minha história começou na política desde cedo, né? Bem na minha primeira infância, meu pai já foi vereador numa cidade ali da região, na cidade na qual eu nasci. E ele foi vereador. Após isso, a minha mãe também foi vereadora. Passados alguns anos, me casei e me mudei para Santa Fé do Sul. E ali eu encontrei um lugar para criar minha família. Tenho 2 filhos, né? A família do meu esposo tem comércio na cidade há muitos anos. E ali me encantou a cidade. E hoje eu posso dizer que eu tenho um lar em Santa Fé do Sul, né? Constituímos uma família muito bonita em Santa Fé. Passados alguns anos, né, trabalhando com grupos, né, grupo da mulher advogada, participando de campanhas na igreja, né, com trabalhos sociais, me movimentando, eu percebi que não teria mais como eu fugir daquilo que queimava dentro de mim, mas eu teria um medo de aceitar, que era a carreira política, a vida pública. E quando eu recebi o convite, eu já não poderia mais dizer não, e eu disse o sim. E eu pedi um sinal, né, para Deus, até comentei com a senhora. E dentre alguns sinais foi a presença de um grupo que foi muito importante na minha trajetória política, no meu início, que foi o Grupo Mulheres em Ação, do qual a Melina é uma das idealizadoras. Hoje nós temos a Kelly também, que é a nossa líder, e somos um grupo de 37 mulheres. Então, bem naquele momento em que eu estava entre decidir ir ou não, que eu precisava, sim, realmente ter aquela pessoa que falasse, não, vamos, Vai dar certo. vai dar certo. Então, minha família já dizia, vai dar certo, vamos. E dentro de mim já queimava aquele desejo de poder servir com mais força. E através da política a gente sabe que tem um alcance maior as nossas ações. Exato. Por isso eu acreditei e as Mulheres em Ação acreditaram, a população de Santa Fé do Sul acreditou e hoje, pela graça de Deus, estamos aqui exercendo essa missão. Eu falo que é uma missão, né? Então, a minha história política, eu falo que em todo tempo, né, o primeiro a acreditar no ser humano foi Deus. Quando ele lá no Jardim do Éden disse, olha, está aqui o jardim e eu estou dando a vocês o poder, estou dando a vocês aqui uma ordenança. Vá, frutifiquem, multipliquem e administrem esse jardim, administrem todas essas ervas, esses animais. E o homem, então, com aquela carga de potencial, aquela confiabilidade, né, destinada a ele, então começou a agir, né, e a partir desse momento eu vejo que Deus sempre tem tendência, tem sempre um motivo para escolher alguém, para acreditar nas pessoas. E eu acredito muito no bem, eu acredito muito nas pessoas. A Melina acreditou que ela poderia ser uma grande liderança através do Grupo Mulheres em Ação. E a gente tem desempenhado um papel muito bacana, ajudado muitas pessoas. Então, assim, seja dentro da política ou fora dela, Deus escolhe pessoas para uma missão especial. E estou aqui para isso. Isso aí. E a mulher na política, na sua opinião? O que ela pode, o que ela contribui quando ela aceita esse chamado? Olha, deputada, a mulher na política. Eu tiro da minha história que quando eu pensei política na minha vida, eu já desempenho um papel profissional, sou advogada, eu sou mãe de 2 filhos pequenos, sou esposa, né? Então, assim, tem tantas atividades, mas como eu disse para a senhora, eu acredito muito e tenho fé que tem os caminhos para a gente desempenhar aquilo que queima e que arde no nosso coração. Então, eu entendi que a política seria algo a mais para que eu conseguisse avançar nessas atividades, para que eu conseguisse atingir mais, servir mais pessoas. E a mulher, ela tem essa delicadeza. E ainda que, né, isso é algo que tem chocado muito a nossa sociedade, infelizmente, ainda que os padrões tentam impor à mulher essa questão de ser, você é forte, você tem que ser robusta, você tem que ser ousada, com aquela imponência que, na verdade, é do sexo masculino, né, de tomar atitudes. A mulher, com a sua delicadeza, seguindo o papel para qual ela foi chamada, ela também consegue avançar. E a gente é especial justamente por esse motivo, porque a gente desempenha o nosso papel seguindo a nossa essência. Nós não queremos ser igual, mas a gente segue a nossa essência. Exato. E através disso a gente consegue trazer um olhar diferenciado. Então a gente sempre teve governantes, né? Mas de repente, por exemplo, lá em Santa Fé do Sul, estamos lá nesse grupo, né, Melina, de 37 mulheres. E de repente surgiu no coração da Melina um sonho. E eu estou contando essa história real. Ela sonhou com isso e ela decidiu que ela
com a força da mulher, iria idealizar. E nós conseguimos. Então, todo ano, o Grupo Mulheres em Ação, juntamente com a vereadora Patrícia e todas as mulheres do grupo e da cidade, nós convidamos outras mulheres para participar, faz um bazar anual. Esse bazar é de extremo sucesso, a gente garante que as mulheres vão lá, é um momento de diversão, um momento de compras, de recicla a moda. Já virou tradição. Virou né? tradição, todo mundo nos manda mensagem que quando vai ser, né? E através disso, nessa próxima segunda-feira, a gente acabou de receber a notícia, né, Melina? Que a gente vai inaugurar o quarto de CTI, que é um quarto que ampara as pessoas que não têm condições de ter um home care em suas casas. E ali elas vão ficar até o fim da vida, guardadas dentro do hospital, recebendo os cuidados dentro desse quarto que foi reformado, através da nossa ação. Bazar do Olha. Mulheres em Ação, sim. E por Mulheres em Mulheres em Ação. Ação. Em ação. E uma dessas ações é todo ano fazer esse bazar. Esse bazar Como é beneficente. que é? Cada uma traz o que não é, assim, roupa. roupa, calçado. A gente faz um cronograma anual, todo início de ano. Um cronograma que abrange aí todos os meses, né, do ano. Aí virou tradição, porque ano passado foi um sucesso também. Ano passado a gente fez o bazar em prol a 5 mulheres que cuidam de animais em situação de rua. Porque, como é uma cidade pequena, agora está começando essa questão de animal em situação de rua, enfim, né? Não tem uma ajuda concreta, assim. Castração. Em relação a ONGs, tal, começou há pouco tempo a ter em Santa Fé E do tem Sul. muito animal de rua? Ah, sim, acaba. Tem. Isso é uma situação do país inteiro, país né, inteiro, Rosana? E aí nós ajudamos essas 5 mulheres que ficaram muito gratas a nós, conseguimos um bom valor para cada uma, porque elas fazem, né, querendo ou não, uma dívida ali no pet shop em relação à ração veterinária, né? E elas ficaram muito gratas. E esse ano, em outubro do ano passado, eu sonhei que a gente ia reformar um quarto da nossa Santa Casa lá de Santa Fé do Sul. E guardei isso comigo, compartilhei com poucas amigas, a Patrícia é uma. E no início desse ano, a gente colocou no cronograma que a gente ia fazer o bazar. E o valor é alto, né, Rosana? Então foi um grande desafio aí para todas nós. E a gente fez o bazar em junho, conseguimos o valor, repassamos para Santa Casa e agora segunda-feira já teremos a inauguração desse quarto lá. Porque já tem pacientes Sim. esperando Olha, para serem que amparados bacana. lá. Sim. Então, assim, é muito emocionante. Sabe, a gente saber que O desafio é grande, a gente consegue, né? mas a gente saber que a gente consegue, que a força feminina, cada uma com as suas funções, cada uma tem, né, a sua vida, a sua profissão, a sua família, e a gente unir forças aí num período de tempo para realizar o bazar, para concretizar tudo e para organizar essa questão com a Santa Casa também, é lindo, é emocionante e vale muito a pena. Agora, Melinda, você falou como você conheceu a Patrícia ou se interessou em apoiá-la? Porque a Patrícia me contou que a história dela, a eleição dela, Sim. no início ninguém acreditava que você Sim. ia ser eleita. Não. E aí esse grupo de mulheres resolveu, nós vamos apoiar a Patrícia. Como é que Exato. foi isso, Melina? Sim. Ô, Rosana, a Patrícia é uma grande surpresa para todas nós. Eu sempre gosto de falar essa história, contar essa história, inclusive, porque ela é isso daqui que você está vendo, ela é nosso docinho. A gente chama ela de Patricinha, não por mimo nem nada, porque ela não é, mas ela é essa pessoa aqui que você está vendo. A Patrícia é uma grande surpresa para nós. Eu a conheci em março do ano passado. A gente estava fazendo um evento com a Prefeitura de Santa Fé do Sul para comemorar o Dia das Mulheres. E a Patrícia apareceu. Ela já tinha, né, essa vontade no coração dela que já ardia, só que ela precisava desse sinal, né? Isso que é o que ela conta. E aí, quando eu conheci ela, eu gostei muito do perfil dela, da família dela, e aí chegou até mim que ela tinha esse interesse em entrar para a política. Aí eu a convidei para participar do grupo,
E num jantar que a gente ia colocar novas integrantes, ia comemorar também o Dia das Mulheres, o grupo ia comemorar o Dia das Mulheres. Eu cheguei nela e falei, você tem interesse em participar? Igual ela falou, né? Tem interesse Será que eu político, né? vou? Será que eu falo? Será que eu não falo, né? Porque as pessoas ainda, Rosana, têm muito medo, principalmente mulher, de falar assim, não, eu tenho essa vontade e é isso, ponto final. Essa é a minha vontade, né? E eu falei assim, então tá bom. Sinta-se acolhida. Você tem meu apoio. E dali a gente começou toda a movimentação até ela se filiar ao PL. Foi através, né? De uma conversa. Foi através. Foi um sim, trabalho de formiguinha, né, Melina? Foi um trabalho de formiguinha. Mas foi muito bom. E é isso, e foi uma luta, né? Foi essa menina, ó, gastou o solado do sapato, andou muito, o mérito com certeza é todo dela. Nós só estávamos aí apoiando, até em carreatas, né? A gente apoiou ela e com certeza hoje ela pode falar, né, que está colhendo os frutos. E como tem sido esses meses de mandato, né? Nós temos, né, assumiu agora em janeiro, fevereiro, janeiro. Em janeiro. Como é que tem sido a experiência, você vereadora na cidade de Santa Fé do Sul? Então, a experiência, Rosana, tem sido, assim, incrível, posso dizer, que é a realização. Porque quando você está fora, você enxerga de uma maneira, né? E, assim, o sonho concretizado é algo que já, por si só, nos dá aquela sensação, poxa, foi possível. E a gente serve de exemplo para tantas outras mulheres que buscam. Hoje a gente é convidada para... Acabei de falar que uma amiga vai fazer um grande evento e já nos convidou para fazer uma palestra. Vai lá, conta a tua história, a gente está querendo saber como que foi. E a gente vê que a nossa atuação, ela tem sido voz e ela tem sido motivo para inspirar outras mulheres que nos procuram para saber alguns caminhos. E a gente pode dizer para elas, sim, é possível. Quando a Melina disse que eu caminhei bastante, teve um dia que isso aí foi eu fui muito inspirada pela minha família, né? E aí um dia eu estava em casa, já tinha me colocado à disposição do partido para ser candidata, e eu pedi a Deus, eu falei, por onde eu vou começar? Porque quando eu fazia campanha com os meus pais, não tinha redes sociais. Era muito diferente. Seu pai e sua mãe foram vereadores? Foram vereadores. E a minha mãe foi uma grande inspiração de mulher na política para mim. E uma hora eu posso te contar uns detalhes que foi muito marcante na minha vida. Então... Ela foi vereadora quando você era criança? Sim, sim. E aí eu sentei assim no sofá, me debrucei e fiquei assim, sabe, num desespero. Falei, por onde eu vou começar? E fiquei. Passou um dia de quando começou a liberar para poder pedir voto. Passou 2 dias e meu pai passou assim e falou assim, menina, o que você está fazendo aí deitada? Tá na hora de você levantar e sair pedindo voto. Vamos gastar sola de sapato. E meu pai é muito animado, a Melina conhece. Meu pai, ele por si só, ele nasceu assim, sabe? Eu sempre que passo por ele, Rosana, ele é incrível. Figura. Ele é um bom pedidor de votos. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu sempre que passo lá na frente, da onde eles moram, às vezes eles estão sentados ali na avenida, eu passo. Meu voto é seu! Quase que as amigas queriam votar nele. Porque eu queria votar nele. No encontro, ele fazia os discursos nos meus encontros, né? E ele também falava, e ele se emociona muito. E aí ele conquistava todo mundo, sabe? Ah, que bacana. E aí meu pai falou essa palavra pra mim. Levanta e vai pra rua. Eu olhei assim e falei, poxa vida, meu próprio pai, ele tá sendo insensível comigo. Como que eu vou? O que eu vou falar? De que forma que eu vou abordar? Pois eu peguei um chapéu de praia, porque eu não tinha um boné, e todo mundo falava assim, usa um boné com o P para ficar igual o candidato A, X e B, sabe? Eu falei assim, não, mas eu não sou assim, eu não vou usar um boné. Então eu vou pra rua da forma que eu sou. E eu achei um chapéu de praia, um bonezinho assim de palha, né, Melina? Coloquei porque o sol em Santa Fé brilha muito, muito mesmo. Garrafinha de água, uma bolsinha, e saí andando ali perto, e fui descendo a avenida, e fui conversando com as pessoas, e fui entrando, e fui falando. Distrito Industrial. E andei sozinha, praticamente. Andei de dia de emoção, de dia e de noite, caminhando. E à noite o meu marido saía do trabalho, e a gente, até nas câmeras de segurança das casas, as pessoas
Paty, acabei de ver que você acabou de colocar seu santinho agora, quase meia-noite, na porta da minha casa. E o chapéuzinho. E o meu voto é seu. E o meu voto é seu. E as redes sociais começou aquele movimento na cidade. E aí o pessoal me via passando assim de chapéuzinho, porque eu andava a pé. Falou assim, Patrícia, tudo bem? Ah lá, ó o chapéuzinho. Vai ser sua marca registrada, o chapéuzinho. Então, assim, foi algo que teve um despertar em mim através disso. Então, assim, eu sou muito grata a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram com esse chamado. E nunca é sobre uma liderança. Sabe, Rosana, eu falo assim, por exemplo, a história de Moisés. Não era para contar a história desse libertador Moisés lá do Egito. Não. A história não era sobre o libertador. A história sempre foi sobre a libertação de um povo. Isso mesmo. Então, isso. o que nós fazemos na política? Nós estamos lá para servir, para ser um instrumento, para ser um canal, para executar a política do bem, como você fala sempre, né? E aí eu trago aqui um versículo para você e quero também deixar aqui para Michele Bolsonaro, que também é uma grande inspiração para nós. Nos encontros, né? Muita gente, muitas mulheres começaram a se interessar pela política através da inspiração que ela traz. Sim. Né? Porque ela mostra, que é o jeito dela, a política diferente do que as pessoas costumam ver. A gente costuma ver a política. Eu mesma entrei para a política em 2018. Eu não gostava de política, não gostava de ver político, porque eu já dava um passo para trás. Eu era jornalista. Quando tinha que entrevistar um político, eu falava, vou entrevistar o prefeito, vou entrevistar... Eu não gostava. Porque a ideia que a gente carrega da política é aquela política manchada. Ruim. Um quer passar perna no outro, um quer levar vantagem em cima do outro, conchavo, são coisas que projeto e não está na realidade das pessoas, né, do dia a dia delas, porque elas imaginam uma coisa muito distante. O que esse projeto vai mudar na minha vida? O que vai fazer? O que eles estão fazendo lá? E só que a Michele acabou mostrando que existe a política real, né? Ela é defensora de causas que tocam o coração da gente. Exatamente. A pessoa com deficiência, doenças raras, acolhimento, a empatia que ela tem. Então, a gente conseguiu, depois de 2023, com a presença dela como presidente nacional do PL Mulher, trazer muitas mulheres para a política. Muitas mulheres, assim como a Patrícia, começaram a despertar, né, essa vontade de falar, não, desse jeito que a política é feita, dessa forma que ela está falando, eu gosto. Eu gosto. E sempre foi o meu interesse também, porque eu nunca gostei de política, porque eu nunca gostei desse tipo de política que eu via. Mas depois que eu assumi meu mandato, em 2019, já é o meu segundo mandato, eu tenho visto o quanto a política pode ser boa, quando ela entrega moradias para quem não tem, quando ela salva vidas, que a gente entrevistou aqui a Ana Paula lá de Porto Feliz, o protocolo que ela fez, que conseguiu evitar muitas mortes na cidade durante a pandemia e virou referência. Quando se conserta uma ponte que impedia as pessoas de atravessarem. São muitas as conquistas que a gente vê que elas estão fazendo diferença lá na ponta, na vida das pessoas. Então, eu queria que você falasse, Patrícia, depois, nesses 6 meses, 7 meses de mandato, qual foi, assim, o dia que você falou, olha, é para isso que eu sou vereadora, é por isso que eu aceitei essa missão e esse chamado. Alguma situação que te chamou a atenção nesses 6 meses, alguma conversa que você teve e que bateu assim, falando, olha, eu me encontrei nesse caminho da política? Então, diante do cenário que a gente acompanha mundial, né, a gente vê que expectativa que a população tem, que expectativa que uma mãe hoje pode falar, eu vou pôr um filho no mundo, como é dito aí popularmente. E isso me tocou. Isso sempre me moveu muito, porque eu fui criada sempre falando assim, olha, vamos ter fé que um dia as coisas melhoram, vamos ter fé que a gente vai conseguir. E o que aconteceu? Na vida política, na vida pública, eu entendi que esse propósito, esse chamado de poder traçar estratégias, como você disse, para trazer acolhimento, para salvar vidas, para acolher pessoas, para dar apenas um ouvido. Quando eu saí às ruas, uma escuta, quando eu saí às ruas, as pessoas falaram assim para mim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso.
Parece que é impossível. Mas lá a mulher de Provérbios, né, fala assim, que ela se veste de honra e dignidade. E ela ri do futuro. Quem hoje olha para o futuro e fala, poxa, que legal, vai ser ótimo. Muito difícil. As pessoas, né, que vivem seu dia a dia na labuta, e a gente luta por elas, por essas mães e pais de família. Então, na política, uma coisa que me encantou foi esse potencial de você ouvir na rua, chegar na Câmara e falar assim, poxa, eu vou fazer um pedido aqui. E aí, por exemplo, esses dias atrás eu fiz uma indicação. E lá nessa indicação falava sobre trazer segurança em frente às escolas, para colocar um totem. E quando você vê aquilo sendo implantado na sua cidade, você fala, poxa, que legal, você está trazendo segurança através de uma escuta, e agora você colocou no papel, você chegou ao executivo, você apresentou e aquilo está sendo concretizado. Né? Então, um sonho que eu também luto muito é pela causa, né, dos autistas e das pessoas, né, com essas necessidades especiais. Cadê o olhar por elas? Né? Então, assim, eu pude perceber que um dia uma amiga que eu vi ali do meu lado, assim, Paty, acontece isso na escola, acontece isso com meu filho, e eu preciso disso. Quando eu me tornei vereadora, isso foi assim, na véspera do mandato, eu participei de uma audiência pública que a Alesp esteve lá na nossa cidade, e eu usei a tribuna, falei, olha, eu achei interessante ter esse projeto para acolher as crianças, um centro de atendimento e tal. Eu me tornei vereadora, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, poxa, agora eu posso assinar o papel. E eu fui lá e fiz, bem bonito, sabe? A indicação, fui lá nos nossos gestores. Então, assim, a gente vai tentando, vai conversando, sabe que demanda orçamento, sabe que demanda tempo, estudo e análise, mas agora você está com essa caneta, até foi num dos encontros com a Michelle, né? Para que você está com essa caneta na mão? Não é para escrever uma carta, mas é assim para usá-la para o bem, para a política do acolhimento. Então, quando eu vi que a caneta estava ali para eu assinar e para falar, não, o pedido da minha colega que falou lá na rua, da mãe daquela criança, o pedido daquele idoso que precisa que o atendimento de saúde vá até a zona rural, e aí o que eu faço? Eu pego na Câmara mesmo, eu estou lá na minha mesa, né? Na nossa cadeira, que é a cadeira do povo, eu já tiro foto ali da indicação e já encaminho para as pessoas e falo assim, olha, seu pedido acabou de ser protocolizado aqui, já acabou de ser mandado aqui para o executivo, e agora a gente vai trabalhar para que isso continue caminhando. Então, assim, as pessoas se sentem representadas. Falam, puxa, ela me ouviu, foi 6 meses atrás que ela passou na minha rua, ela lembrou de mim, e já aconteceu isso comigo, Rosana. Que da bacana. Pessoa falar, poxa, Paty, você lembrou? Eu falei, sim, eu lembrei, eu estou encaminhando aqui para você. Então, assim, o porquê de estarmos lá, se não for para servir? Então, estamos nessa missão, né, amiga? Para servir. E esse grupo de 37 mulheres, o propósito é esse mesmo, uma apoiando a outra? Nós temos 3 pilares, Rosana. Quando eu idealizei o grupo, eu não me imaginava como liderança. Isso foi acontecendo também ao longo desses anos. Eu não sabia aonde eu queria chegar. Eu tinha uma coisa assim no meu coração que eu queria que fosse um grupo com propósito, não só de reunião de mulheres, né? E aí a gente definiu os 3 pilares do grupo. Primeiro, que é o networking, né? Muito importante entre mulheres, cada uma desenvolvendo sua função, né? Networking, capacitação, a gente leva muita capacitação para todas. Às vezes internamente, às vezes externo, Sim. né? E a ação social, que é a nossa essência, né? Então, esse grupo é uma grande alegria, um grande orgulho. Vocês se reúnem sempre? Uma vez no mês, Uma a vez gente tem por alguma mês. ação. Ou é a capacitação, ou é o networking. Sempre nesses 3 pilares, né? A ação social está presente em quase sempre. E durante o período também vão surgindo novas coisas. Às vezes, o Hospital de Câncer de Jales está precisando de café. Já aconteceu isso. A gente faz união, Faz uma campanha. Faz uma campanha. Então, assim, a gente está ali para auxiliar também a sociedade, né?
Tem nome esse grupo? Mulheres em Ação. Mulheres em Ação. Bacana. Mulheres em É Ação. lindo no Dia das Crianças, né? É, Dia das Crianças. A gente vira criança. E a gente faz menina, uma farra. principalmente, ela faz uma farra. Rosana, por conta dessa campanha da Patrícia, eu comprei até um megafone. Olha, E esse megafone, né? Agora Marca registrada. virou marca registrada. E sempre quando a gente vai às ruas fazer alguma ação, que nem Dia das Crianças a gente aluga aquelas, não sei se pode falar carreta furacão, porque é um nome registrado. Não sei É como se fosse um trenzinho, né? Mas é Sim. uma carreta que é toda personalizada. A gente aluga, Pra caminhar pela aí cidade, com convida a todas as mulheres do grupo, as crianças, os filhos, sobrinhos, enfim, a participar. E a gente sai na comunidade distribuindo brinquedo, que bacana. guloseimas. Ano passado foi bem legal, esse ano Aí também tem os promete. personagens desse trenzinho, né? Que acompanha, faz a alegria da criançada. E quando eles ouvem, já se reúne, a criançada, a gente desce, abraça, beija, brinca. Que bacana. E a gente caminha para os outros bairros. Então, assim, é algo emocionante. Eu percebo assim, Rosana, que tudo é político. Tudo. O preço que você paga nesse copo, nessa água, é político. Tudo é político, né? Eu não vim de família política como a Patrícia. Minha família sempre foi de viés de direita. Sempre. Lembro muito dos meus avós. Enfim. E meus pais. Eu tenho comigo aí grandes exemplos do meu pai e minha mãe, que sempre foram pessoas que, na sociedade no qual eles viviam ali no Mato Grosso, sempre foram muito caridosos. E isso está em mim. E eu percebo que está em todas que estão no grupo hoje e que a gente sempre vai estar convidando novas mulheres a entrar. E assim, não tem como a pessoa permanecer em um grupo e não ter um propósito, não ter esse sentimento de ajudar o próximo, né? Nós quanto a sociedade, enquanto pessoas que têm voz na sociedade, que a gente sabe que muitas pessoas não têm, né? E assim, foi muito, muito grandioso ter eleito a Patrícia, não só pela questão de pessoal dela, para ajudar a Patrícia, não. A Patrícia, a mulher Patrícia, CPF, Tsutsumi, CPF. E sim para contribuir com a sociedade em geral, que é isso que ela está aqui contando para você. Então, esse grupo não é um grupo político, Mas faz política. Mas né? A boa política. A boa política. Nunca me filiei exatamente. a partido nenhum. Até então. Até Até virar então, vice-presidente presidente do do PL PL. Mulher na Sim. cidade e está fazendo essa transformação não só em Santa Fé do Sul, mas nas Sim, cidades né? vizinhas Nós ali temos, também. né, integrantes de outras cidades, De outras ali, cidades, sim. da região. Então, Que bacana. E todas falamos a mesma língua. Isso mesmo. Com certeza. E agora, né, nós vamos entrar o ano que vem, ano eleitoral, Sim. e reforça ainda mais a importância das mulheres participarem da política, né, tomarem a frente de situações, porque eu acredito que quando as mulheres estiverem mais em postos importantes políticos, sejam vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, deputadas, governadoras, a política só tem a ganhar. Sim, Porque certeza. nós carregamos para a política todas essas qualidades que nós já temos, né, de acolhimento, de se preocupar com o outro. 1001 funções. Mil e uma Exato. funções. Resolvemos muitos problemas, né, ao sim. longo da nossa vida, e não importa qual a profissão que a gente tenha. exatamente. A gente pode ser dona de casa, pode ser advogada, pode ser professora, médica, dentista, enfim. A mulher tem características especiais, diferentes, né, dos homens, cada um, e nós não competimos também com os homens, nós queremos somar sempre com eles, Estar ao lado, estar ao contribuir. lado, contribuir. Porque muitas vezes nós de direita também vimos essa pauta feminina ser sequestrada pela esquerda. É como se, Exatamente. para defender as mulheres, tinha que ser de esquerda. Né? E é totalmente diferente o nosso propósito. O nosso Com certeza. propósito é colaborar, é contribuir e somar sempre, né? Porque os nossos valores são família, liberdade, fé, e é a política do bem que a gente faz.
Então, eu agradeço muito a participação de vocês. E para terminar, eu gostaria que a Patrícia e também a Melina deixassem uma mensagem para as mulheres. Esse podcast está sendo visto lá em Santa Fé do Sul, pessoas que curtem, que gostam de você, que votaram em você. Você teve quase 700 votos, não é isso? Isso mesmo. Olha só quanto, né, que você está representando a população lá. A Melina também está à frente de um grupo de mulheres fortes que estão fortalecendo os setores da sociedade, seja para reforma de unidade de saúde, de uma sala para atender, para acolher alguém, no caso da causa animal, ela está ali sempre, né, olhando, esse grupo está sempre olhando as necessidades. Que mensagem você pode dizer para as mulheres que acham bonito o trabalho que vocês estão fazendo, mas que, eu não sei, acho que não é para mim, eu não vou me envolver com política, eu não gosto, ou então eu até gosto, mas eu tenho receio. O que você pode falar para elas, Patrícia? Olha, eu digo o seguinte, mulheres, nós podemos estar, seja dentro de casa, dentro da política, dentro do escritório, em qualquer lugar que nós formos plantadas, nós temos algo especial para desempenhar, para servir, para contribuir. Então, esse papel não pode ser roubado de nós. Então, não é outras falácias, não são as ideologias que tentam nos impor alguns tipos de costumes que vai nos roubar isso. Nós podemos ser já quem nós somos. Nós já podemos começar de agora. Não preciso fazer isso ou aquilo, ou me vestir assim ou assado para começar. Não, eu vou começar agora. Deixa eu ir ali na minha vizinha saber o que ela está precisando. Deixa eu fazer uma ligação ou mandar uma mensagem para perguntar se a minha colega está bem. Eu já fiz isso ontem e eu recebi uma mensagem no meu Instagram. E a pessoa falou assim, acabei de ver e eu precisava dessa mensagem. E aquilo mudou o meu dia. E mudou o dia dessa pessoa. Então, você que é mulher, que desempenha tantas tarefas, tantos papéis, né? Continue firme, continue deixando a sua essência exalar para a sociedade. Continue impactando ali o seu meio, que você vai contribuir muito, com um propósito grande, um propósito até divino. Isso mesmo. Obrigada, Rosana. Melina. Rosana, eu senti no meu coração aqui vontade de trazer uma situação que aconteceu comigo no final de fevereiro deste ano. A minha casa incendiou. Eu tinha acabado de sair para encontrar com o grupo e meu marido estava lá, meus cachorrinhos. Foi uma situação gravíssima que aconteceu. Graças a Deus hoje estamos todos com vida. E se não fosse o grupo Mulheres em Ação, minhas amigas de verdade, terem me auxiliado, porque eu não tenho minha família perto, minha família mora no Mato Grosso, e se não fossem elas, eu não sei como eu teria lidado com aquela situação. Foi muito triste, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito forte, meu marido também, estamos bem. E o meu marido é uma pessoa que a gente conversa muito, né? Principalmente sobre os caminhos do grupo, tal, sobre o grupo Mulheres em Ação. Ele ajudou muito na campanha da Patrícia, né? Ele que dirigia o carro. Era o nosso motorista. E mês que vem, inclusive, depois eu vou conversar com você, nós vamos ter a gente faz uma vez no ano, pelo menos, um curso sobre política, e quem dá é ele. Olha. Né? Mês que vem já está no nosso cronograma. Ano passado foi bem interessante, né? Foi antes da eleição. Dá para incluir aí o Alicerçada. Olha só. Depois a gente vai ver. E aí, então toda essa situação que aconteceu mostrou, inclusive para ele, que ficou impossibilitado de fazer qualquer coisa durante um mês, porque ele respirou muita fumaça. Ele fala assim que se não fosse o grupo, ele não sabe como a gente estaria hoje, pela situação que ocorreu no momento, né? Toda a parte burocrática, enfim, tudo. E hoje ele tira mais ainda o chapéu. Ele tinha, né, algumas
como que eu posso falar? Restrições. Ele tinha algumas restrições, porque lidar com pessoas não é fácil, principalmente mulheres. Mas hoje ele não tem dúvida nenhuma. Então, a mensagem que eu mando é para todas as mulheres: não se escondam, não fiquem atrás. Vou falar para as casadas, né, dos maridos de vocês, não, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, todas podem ajudar. No bazar mesmo, apareceram mulheres lá que falavam assim: o quanto eu puder ajudar, doaram roupas para o bazar, porque tem todo um processo do bazar, né? Tem mulheres que doaram roupas que você nem imagina, Rosana, de onde surge. E tá ali para ajudar. Então tem tanta gente boa, tantas mulheres boas aí, ó, dispostas a ajudarem, mas não conseguem dar o primeiro passo, como disse a Patrícia. Vamos, aparece, vem até nós. Nós temos o Instagram Mulheres em Ação. Eu tenho o meu, Patrícia tem o dela. Patrícia, vereadora de Santa Fé do Sul, está à disposição da população. Então, vamos juntas, a união faz a força, com certeza. Isso mesmo. Juntas nós mudamos a política de verdade. Com certeza. A gente viu aqui o bate-papo, o depoimento da Melina, da vereadora Patrícia, na cidade de Santa Fé do Sul, quanta coisa essas mulheres estão fazendo, né, pelo cidadão, pela população nos bairros, e esse é o nosso intuito mesmo, transformação, fazer a política do cuidado, e para isso as mulheres dão lição, porque desde que nascem as mulheres são acostumadas a estender a mão. Essa história cultural de falar a mulher não ajuda a mulher é mentira, porque as mulheres são companheiras, sim, umas das outras. Sim. Eu sou prova viva disso, hein? Exato. Vê o exemplo da Melina. Sim. Elas, quando uma mulher está com um problema, sempre tem uma amiga lá para acolher. Quando alguém está num hospital, sempre tem uma mulher do lado, seja o pai que está doente, é o filho, é o marido. Então, vamos aproveitar todas essas qualidades que nós já temos, que estão no nosso coração, e vamos trazer essas qualidades para a política, que a política está precisando. Quando uma sociedade está doente, a sociedade precisa de acolhimento, e a mulher é especialista em acolher. Então, para você que acompanhou esse podcast, obrigada por você estar dando uma força aí para a mulher. Às vezes tem uma vereadora na sua cidade, tem uma liderança que já está fazendo um trabalho, ajuda ela. Faz com que mais mulheres se interessem. Vai lá buscar essa mulher que quer ser voluntária, que já faz um trabalho social, que é alguém que já está no meio político, por exemplo. Dá uma força, porque a mulher que está na política também se frustra, né? Às vezes a gente chega em casa, não é todo dia que a gente fala, ai, que bom que eu estou fazendo. Tem vezes que eu venho de Brasília frustrada, porque não consegui aprovar um projeto, porque a política é dura, hostil ainda para nós, né, passando a perna, e é muito conchavo, é muito acordo, e eu não participo dessas coisas, porque eu acredito na política que a Patrícia faz, que a Melina faz, que é a política que você tem que fazer o seu trabalho e esperar ser reconhecida pelas pessoas, e entregar e dar resultado. Mas a gente consegue sim, estamos só no começo, vamos eleger muitas, muitas mulheres que vão transformar a nossa sociedade. Um beijo para você e até o próximo Mulher Pode, o podcast do PL Mulher, o partido que mais investe na participação feminina na política.